Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, mas não se esqueça, este que não é mais um podcast, é o que, Titão? É o Mazoncast, o podcast feito para você, podcast aqui de São Bernardo do Campo, mas feito para todo o Brasil. Exatamente. E hoje, o nosso convidado de hoje, né, Titão? Poxa, além do cara ser um cara apresentável, bonito, cara não, bonito, bonitão, bonito, um garanhão, parece um garanhão cinema. Coisa linda. Ó, só pra você ter uma ideia, o nosso convidado... Minha mulher vai ficar brava. Eu vou dar um spoiler pra vocês hoje. O nosso convidado de hoje iniciou a carreira política em 1998, sendo frente, né, do Juventude PPS. Em 2004 se tornou o vereador mais bem votado da cidade, Quantos da história votos? da Câmara. 12.507 votos. Difícil abater eu o não bicho. sei, eu acho que O Guinness da cidade. Guinness da cidade, Eu acho exatamente. que das 7 cidades, acho que não teve na história um cara mais bem votado que esse brabo. Vou aprender um pouco com ele hoje. Exato. Em 2004 ele ingressou ali para deputado estadual, até que em 2014 se tornou um dos mais novos deputados federais da nossa federação e hoje está aqui com a gente. E eu vou começar, como o assunto é sério hoje. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Alex. Muito bem-vindo. É? Rapaz, você decora bem as coisas, hein? Não, pô. Mano, cara. você é monstro. Eu não consigo Vocês são decorar bons, as vocês coisas. são bons. Eu não consigo. Ó, é uma indicação, hein? É. Uma indicação política, hein? Seja muito bem-vindo, velho. Os caras gostam de zoar, eles gostam de zoar. Primeiro, uma satisfação estar aqui, parabenizar os irmãos Mazon. Os irmãos Mazon que estão fazendo esse belo trabalho, desejar sucesso. É muito bom ter nossa cidade valorizada, Timóteo, Tito, toda a equipe, a infraestrutura aqui é muito legal. Obrigado. Estou muito feliz em estar aqui e desejo de fato muito sucesso. São Bernardo precisa valorizar as produções, os talentos, a capacidade que a gente tem. Vocês estão fazendo isso. Muito Perfeito. obrigado, top. É um prazer tê-lo aqui. E assim, como o tempo é... Porque assim, ó, gente... A gente conversar com esses caras assim, ó, esses caras importantes. Esse cara é vida... Então eu vou direto ao ponto. Pergunta séria. Eu quero uma pergunta séria. Direto ao ponto. A mais séria que você tiver aí. Pronto, vamos começar. Alex Manente é palmeirense, certo? Palmeirense. Beleza. O Palmeiras recebeu um título esses dias atrás aí. Trava aqui. Assim, eu não tô por dentro do futebol de fato. Isso é real. Mano, vai o pessoal direto ao conhece. ponto. Vai direto ao ponto, mano. O título que ele ganhou. Vai direto ao ponto. Vai. Foi mundial ou não? Qual que Palmeiras é? tem mundial, não, cara. Olha, o Palmeiras tem mundial, mas eu nunca vi. O Palmeiras tem mundial, mas eu nunca vi. Dizem que tem um mundial lá quando a televisão era preto e Você nunca branco viu? e Eu tudo nunca vi, mais. porque foi em pronto. 51, não era vivo. Pelo menos você é honesto, hein? Eu nunca Já vi o mundial, sentiu mas a honestidade. estrelinha tá lá. Porque o Ah, palmeirense sim. não é honesto, não, A cara. estrelinha tá lá. Não, o palmeirense é honesto. O palmeirense é quem tá ganhando muito título. Se a gente ganhar o Mundial agora, infelizmente vai acabar a brincadeira. Então a gente quer deixar essa entendi. brincadeira perdurar. Pronto, Edson, A o gente que quer você deixar achou? o pessoal brincar. Você saiu bem né? a primeira pergunta. Muito. Cara, é político, né? Cara, é, mano. Cara, não, e o pior, pior não, né? O cara é bacharel em direito, é advogado, É, então advogado. ele tem os princípios filosóficos do direito, o cara sabe Mas você sabe que driblar bem. eu digo o seguinte, é importante, eu sou palmeirense, gosto, vou no estádio, torço, mas eu tenho consciência que a maioria do meu eleitorado é corintiano. Ah, Porque é a maioria. O João Não, a maioria. louco por ti, Corinthians. Mas você que é palmeirense, por favor, nos segue, eu amo você. Exatamente. Tá bom? Nada contra, Aqui, nada ó, contra. a Me nossa segue por causa cadeira do é Alex. verde. É, exatamente. A A cadeira é verde. verde. Fiquei feliz A primeira quando eu coisa que o cheguei Alex aqui, né? elogiou foi a cadeira, a cor da cadeira. Cadeira verde. Alex, poxa, legal. Então, obrigado por ter respondido de forma séria a nossa primeira pergunta desse bate-papo importante. Mas conta-nos um pouco sobre você, queridão. Olha, Seu Conta essa história pra trabalho, sua gente aí, história. cara. Eu tive Timóteo, vo- apesar que o Timóteo saiu muito Já bem. contou muito bem minha história. Olha, é muito interessante porque eu, desde muito cedo, sempre gostei muito de política. É uma coisa Legal. que tá no meu sangue, né? Eu tive a oportunidade de tomar conta de que esse era algo que eu queria para minha vida com 8, 9 anos, quando eu estava fazendo catecismo. Caramba. Eu estava fazendo catecismo e aí tinha acabado uma eleição que era de 88, eu me lembro até hoje. E com 8 anos eu sabia todos os vereadores que tinham ganho a eleição aqui da em São hora, Bernardo. mano. Caramba, E 8 aí até a professora pegou meu pai, minha mãe. Meu pai se tornou vereador mais para frente, não era da política ainda. E falou, ficou até assustada. Como alguém com 8 anos sabe o nome de todos os vereadores da cidade. Alienígena.
Enquanto a criançada sabe a escalação inteira da seleção brasileira. É verdade, eu sabia também, porque eu sempre gostei de futebol. Era futebol e política. Mas é bom de bola? Bom de bola. Não, joguei no Palmeiras. Por quê, será? Joguei no Palmeiras. Não, depois eu conto essa história que ela é boa. Ela é boa. 8 anos queria saber de nada, só sessão da tarde. Mano, só queria saber Bom dia, companhia. Aí eu tive. Meu pai era funcionário público de carreira, ele resolveu ser candidato a vereador em 96, eu tinha 16 anos. Aí ele ganhou a eleição. E aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com isso. Aí assumi a juventude do meu partido, que era o partido da época do meu pai. Em 2000 ele foi reeleito e virou secretário de obras. E aí eu comecei a conduzir o trabalho para poder ser candidato a vereador. Meu pai não queria ser mais vereador. E aí eu comecei a trabalhar, unificando o trabalho que ele tinha e a juventude. À época eu tinha 23 para 24 anos. E aí eu tive o privilégio, algo que eu nem imaginava. Eu estava disputando para ganhar, aquela fobia. Quem já foi candidato aí sabe que todo candidato tem uma fobia na véspera da eleição, sem saber quantos votos vai ter. Nossa, e a minha angústia era ganhar a eleição. Quando começa a abrir as urnas e eu tenho aquela votação histórica que até hoje ninguém nunca bateu. Nossa, é muito louco. Nossa, nem eu acreditava. Nem eu acreditava. Que arrogância. E nem eu acreditava, porque assim, o mais votado até então de São Bernardo, historicamente, tinha tido 8 mil votos. Então a minha meta era ter 5, 6 mil votos. Quando eu abri a urna, eu tive 12.500 votos. Caramba. Eu fiquei impressionado. Aí fui para deputado estadual. Foi uma boa experiência, uma eleição dura. Consegui ganhar exclusivamente com os votos de São Bernardo, a minha primeira eleição. Legal. Tive 60 mil votos, 55 mil aqui em São Bernardo. Caramba. Então eu fui um deputado eleito por São Bernardo a primeira vez. Né? Tudo na primeira. Você não sofreu a perda no sentido, sofri depois, né? Sofri depois. Vamos chegar lá. Aí eu fui reeleito aí já com um trabalho mais amplo no ABC especialmente, fora aqui do ABC também. De 60 eu pulei para 120 mil na reeleição. Caramba. E aí eu resolvi ser candidato a federal porque eu percebia que o ABC é um potencial muito grande, né? Nós temos aqui 3 milhões de habitantes, tem capitais que não têm esse número de habitantes e 2 milhões e 200 mil eleitores. E o ABC não tinha um deputado federal que representasse para valer o ABC. Né? Não tinha. Não tinha. Então. Se a gente puxar na memória, vocês mesmos aí, vocês vão lembrar muito pouco de algum deputado federal que representava São Bernardo e o ABC. E aí eu entendi que tinha esse espaço, que era necessário brigar pelas conquistas aqui. Fui ser candidato a federal, tive 170 mil votos, foi uma boa eleição, me elegi e fui reeleito depois. E agora estamos cumprindo esse mandato para que o ABC tenha resultado. E acho que as conquistas foram importantes. Então, um pouco da nossa trajetória. As derrotas de prefeito foram derrotas duras. Foi amarga? Já vou lançar a pergunta, cara. Foi porque em 2016 eu liderava a pesquisa, né? E aí teve o efeito Dória naquela eleição, Dória candidato a prefeito de São Paulo, que contaminou toda a região metropolitana e acabou dando ao PSDB um patamar de votos muito superior do que a gente imaginava. Sim. Eu fui ao segundo turno contra o atual prefeito, que é o Orlando. Perdi no segundo turno, mas foi até uma disputa no limite. Sim. Mas foi uma boa experiência, porque a derrota também faz a gente aprender muito. Ensina, né? Ela ensina talvez mais que a vitória, porque a vitória você não consegue enxergar os erros, a vitória encobre os erros, né? Exato. É que nem o próprio futebol. Quando você ganha, ninguém fica falando da falha do zagueiro, da falha do atacante. Esquece, né? Agora, se você perde, você enxerga melhor o erro do atacante, o erro do goleiro. E eu consegui reenquadrar aí esse processo para poder ter um trabalho mais efetivo e que conseguisse chegar até a população. Então foi uma importante derrota que eu tive também, porque só de vitórias a gente não evolui. Derrota, né? Verdade. Muito. Aprende muito com isso, né, cara? Agora você quer saber por que eu deixei de ser jogador de futebol? Eu ia fazer outra pergunta, mas já que você quer falar... Vamos falar disso, né? Já que a gente já falou das duas coisas. É curioso, Eu me lembro que... Mas jogou mesmo? Joguei jogou bola. No Palmeiras? Joguei no Palmeiras. Eu era meio esquerdo. Vou contar essa história que é legal. Que legal. Legal pro podcast. Antes de você começar, você jogou no Madureira também? Joguei, é isso que eu ia falar. Nós saímos de lá. Sério? Conta aí. Então, o que aconteceu? Eu morava no Baeta, né? Então, no Baeta, a época que eu era criança, só o Adriano aqui é da minha idade, né? tudo. Vocês são mais novos. Vocês não sabem o que é jogar bola no paralelepípedo
estourar o dedo. Você sabe, né, Adriano? Ah, lógico que sei. Não sabe. Nem tem mais paralelepípedo. Não, mas assim... A gente jogava na rua. Né? A gente jogava na rua, botava 2 chinelos de cada lado das lombadas e jogava no paralelepípedo. Mas eu era muito bom na minha rua. A gente tinha os campeonatos no Baeta de rua contra rua. Incrível. E aí eu jogava, e aí fui jogar no Madureira. No Madureira eu fui chamado para a seleção de São Bernardo, que era uma seleção feita pelos times da cidade que disputava Mundialito, né? Mundialito, lembra? Lembra dos Mundialitos? A gente ia no Mundialito. E aí eu fui chamado para fazer um teste no Palmeiras. E eu fiz e passei. Só que eu era meia esquerda. Então eu sempre digo o seguinte, eu era craque na minha rua, era um bom jogador no Madureira, era um bom jogador na seleção de São Bernardo, mas quando eu passei no teste do Palmeiras, eu era meia esquerda. E aí, com o passar do tempo, o técnico falou, você vai ter que dar uma recuada para a lateral esquerda, que senão você não vai ter chance. Porque tinha 2 meia esquerda melhor que eu. O titular e o reserva eram melhores que eu. Caramba! Aí fui para a lateral esquerda. Na reserva da lateral esquerda. Aí eu falei, posso dizer uma coisa? Eu sou reserva da posição que eu não jogo. Eu não vou ser profissional nunca. Não é isso que vai me dar futuro. E aí eu acabei, até jogo, brinco, gosto de futebol, mas entendi que era muito mais por diversão do que profissionalismo. Senão eu não estaria aqui hoje, né? É verdade, exatamente. Você corre, né? Você gosta de correr. De vez em quando você tá aí correndo por São Bernardo. E malha também, né? Correndo por São Bernardo. Correndo por São Bernardo. Não, você tá correndo em São Bernardo. É uma frase dúbia, mas que vale. Né? Vale. Correndo por São Bernardo. Corre todos os dias? Treina todos os dias? Olha, eu procuro correr 30, 40 quilômetros por semana. Então eu, quando corro a cada 2, 3 dias eu corro uma vez. Sábado e domingo eu procuro correr cedinho, que é mais tranquilo e é bom porque eu corro pela cidade. Dá uma olhadinha mesmo. na cidade é e bom, tal, né? É legal conhecer a cidade correndo, é um pouco diferente, né? Diferente. Quando que você se formou em Direito? No ano que eu ganhei eleição de vereador. Foi em 2004. No ano que você ganhou. Então não foi antes. Não, foi o ano que eu ganhei. Então o fato de não ter dado certo, um exemplo, no futebol, e seu pai foi vereador, você meio que caiu na política nesse sentido. Porque coincidiu, né? E essa foi a decisão que eu tomei. Eu tinha 15 para 16 anos quando eu estava no Palmeiras. Era lá em Pirituba o treino, tinha que ir de trem, era desgastante. E foi no ano que meu pai decidiu ser candidato a vereador. Então, eu acabei optando pela política, né? Porque, de fato, acho que eu até jogo bem, mas para ser profissional, é difícil, eu estou muito aquém, né? Não sou um craque. Então, eu decidi naquele ano ingressar na política e ficar. Caramba. E eu coordenava as campanhas do meu pai, era muito ativo, eu gostava muito. E deu certo, né? Deu certo. Você está no auge? Hoje você se considera no auge da política, sim? Eu acho que a idade que eu tô me favorece, né? Então, assim, dos 40 aos 50, eu acho que a pessoa tem a vitalidade suficiente para tocar o que precisa com a experiência acumulada dos erros e acertos que teve até chegar aos 40 anos. Então, eu acho que é um bom momento que você consegue direcionar adequadamente suas vontades, seus desejos e suas soluções, né? Eu acho que a nossa busca por solução é que com essa idade você tem a maturidade de encontrar com maior frequência. É verdade, né? Pega a visão aí, molecada. Pega a visão, molecada. E a gente achando que com 18 já tá bom, né? Mas verdade, é normal, né? Com 18 já vai dominar o mundo. É normal. Agora lá que chega e fala que não é nos 40 que não, mas eu achava também, velho. Eu achava com 18, com 28, com 38. Só quebra a cara, não idade pra quebrar a cara. Eu acho o seguinte, eu não vou nem falar mulher, vou falar homem. Eu acho que o homem, eu tô com 29, né? Fiz em março agora. Eu acho que o homem consegue ter a compreensão do que é a vida. Cansado, bicho. 30 anos. Ele chega na maturidade aos 40. É verdade. E é dos 40 em diante que ele começa a viver. Então, mas o que eu acho que é mais importante, sempre digo isso, digo até para as pessoas mais próximas. De 40 a 50, eu acho que é o último momento que você tem a vitalidade plena da sua juventude. Sim. Né? Nos dias de hoje, se cuidando, fazendo exercício, comendo, se alimentando bem, de 40 a 50 você consegue ainda ter a vitalidade que tinha com 30. E você tem experiência de 10 anos a mais. E vale toda muito, a experiência, né? Vale muito, né? Quando a gente é novo, a gente acha que a experiência não vale nada, mas ela vale muito. Vale muito. E com 40 você consegue enxergar isso. Então o que eu sinto não é o auge da política, eu acho que é o auge da vida. O auge da vida. É o auge da vida de 40 a 50 anos. Né? Porque a gente se cobra muito perto dos 30, né? Mas a gente tem que ter esse processo. E eu fui pai muito cedo, né? Então eu fui pai com 21 anos. 21 anos. Caramba, tudo seu foi cedo, na verdade. Ingressar na política. Não, pelo amor de Deus. Tem muita coisa ainda pra fazer ainda na política. Cara, explica pra galera, pro nosso público jovem,
E pro o público veterano igual o Bis também, que tá aí também olhando, analisando, então, nós somos veteranos. Os velhos... O que é um deputado federal, cara? Você hoje é deputado federal por São Bernardo, por São Paulo, né? Inclusive nos representa, galera. Ficam de olho. Inclusive ele foi eleito o terceiro maior parlamentar do Brasil. E o melhor, e por São Paulo foi o melhor de São Paulo. Foi a premiação, né, que você recebeu? É do ranking dos políticos. Repete rapidinho, repete. É legal falar, né? Não, melhor de São Paulo. São Paulo, velho. O bicho é um alienígena. Ele é um alienígena, é um monstro, não sei qual que é. É legal. É o ranking dos políticos, que é um ranking sério que eles atribuem nota atividade parlamentar, contribuição legislativa, projetos de lei, combate a privilégios, combate à corrupção. E eu, dentro dos requisitos dele, fui considerado o melhor o ano passado e esse ano do estado de São Paulo. Parabéns. O ano passado foi o 9º do país, esse ano o 3º do país. Então, entre senadores e deputados. Seja sincero, você não tem mundial. Não tem mundial, mas sou o melhor do estado. É o melhor de São Paulo, pô. O que é um deputado federal? O que o deputado federal faz, cara? De todos os cargos que eu tive, o deputado federal eu acho que é o que te dá talvez a plenitude do entendimento da política como um todo. Tanto Legal. na solução dos problemas, quanto na vivência da política propriamente partidária. Você se relaciona com pessoas de todo o país, você conhece o Brasil um pouco melhor. Porque quando a gente fica restrito aqui, a gente não enxerga o país. O país é cheio de diferenças, né? Então o estado de São Paulo é um estado que é um país dentro do país. Sim. O restante do Brasil... O coração do Brasil. É diferente de São Paulo. Caramba. São Paulo ele é muito mais forte, muito mais pujante, tem condições, infraestrutura. O Brasil ainda é muito pobre, né? O Brasil como um todo sofre muito. E isso você aprende um pouco lá no Congresso Nacional. E você consegue discutir políticas macro, importantes para o país. Então, por exemplo, o auxílio emergencial, que foi importantíssimo durante a pandemia, foi uma ação do Congresso. Você consegue ter medidas que mudam a vida das pessoas pelo Congresso Nacional. As próprias conquistas aqui para São Bernardo que eu trouxe foram muito mais impactantes como deputado federal do que como deputado estadual. Quais foram elas? Olha, cortando para você continuar. São vários recursos que a gente vai trabalhando. Eu até digo que, apesar de ter disputado durante muitos anos com o Orlando, a oportunidade que eu tive de apoiá-lo na última campanha me deu um privilégio de poder colaborar e devolver à minha cidade o que ela já me permitiu de chegar em Brasília. Sim. Então nós tivemos, por exemplo, a finalização do hospital de urgência, que foi uma obra que estava paralisada. Nós trouxemos 25 milhões do Ministério da Saúde para finalizar e abrir como hospital de campanha. Então, São Bernardo teve um privilégio. Né? Várias cidades tiveram que fazer um hospital de campanha e fechar as portas quando acabou a pandemia. A gente teve um hospital de campanha que virou um hospital de urgência depois. Então, foi uma conquista importante. Lindo, né? Ficou lindo lá. Ficou legal, ficou muito bom. Agora foi rápido também, né? Foi rápido por causa dessa finalização para a pandemia. Então, calma aí, então vocês conseguiram 25 milhões. É uma emenda que fala, né? Na verdade, foi um recurso direto do Ministério. Recurso direto do Ministério. Do Ministério para finalizar, porque a gente conseguiu enquadrar o hospital como um hospital de campanha. Então teve o recurso imediato para finalizar ele e abrir as portas para a pandemia. Legal, por isso que... E depois ficou como prêmio para a cidade ter um hospital de urgência nesse patamar. Nós trouxemos para infraestrutura vários recursos dessas obras que estão ocorrendo de recapeamento, intervenções viárias. Agora vai abrir 2 licitações com recursos que nós trouxemos, que é o quilômetro 16 ali da Lions, que vai fazer a ligação direta, vai dar uma aliviada no trânsito, especialmente do Ruge da Pauliceia. Importante. E vamos fazer, o prefeito nos pediu, nós estamos atendendo, para fazer mais uma pista, um novo viaduto no quilômetro 18 para aliviar o trânsito ali no quilômetro 18, que também é um problema antigo da cidade, aquele afunilamento de veículos que tem ali. Nós trouxemos para o Grande ABC 10 bases comunitárias móveis. Eu estou falando só desse mandato, né? Das conquistas desse mandato. Não dá para falar tudo, né, cara? Porque é muita coisa, né? É muita coisa. Estou lembrando do último mandato, que foi de fato mais produtivo para a cidade. Trouxemos recursos para segurança, infraestrutura, saúde, e resolvemos uma questão agora para São Bernardo que vai aliviar em 8 milhões por mês para fazer investimentos, que é o reparcelamento com a Previdência. São Bernardo tinha uma dívida grande, nós conseguimos reparcelar e aliviar a prefeitura em 8 milhões mensais para fazer investimentos em qualquer área. Então são conquistas que são importantes que eu pude retribuir à nossa cidade, né? Que é extremamente satisfatório. Eu sempre digo que não há nada mais satisfatório do que você conseguir retribuir a quem
confia e acredita no seu trabalho. Então, eu acho que o mandato de deputado federal é um mandato completo nesse sentido. Você tem que estar muito preparado, você não consegue chegar lá de uma hora para outra. Impossível, né? É muito difícil, porque você tem 513 parlamentares dos mais diversos estados, dos mais diversos partidos, que você precisa se ambientar. Eu tive a chance de trabalhar isso nos mandatos de vereador e deputado estadual, me deu uma certa experiência para poder chegar lá e me entrosar nesse meio, porque se você não se entrosar entre os maiores, você fica de fora. Lá são muitos, lá né? São muitos, então você tem que estar. E aí eu acabei sendo líder partidário, isso ajudou muito. Fui líder da minha bancada já por 3 anos seguidos. Então você acaba tendo um papel importante no andamento do Congresso, que ajuda naturalmente a cidade, e você tem uma visão do todo. Mandu Esfirras e Burgers, a referência hoje. Os caras têm hambúrguer, os caras têm pizza, os caras têm esfirra, os caras têm toda uma estrutura. Se você quiser comer lá, você come, irmão. Já era. Tá aqui o Mandu. Os caras vão colocar o link aqui no QR Code na tela e você pode fazer o seu pedido e conhecer o melhor restaurante aqui de São Paulo. Mandu. Tamo junto. Top demais. Mas como foi chegar lá? Porque, como você disse, alguns deputados federais, por questão de nome, por várias questões, eles já chegam direto como federal, certo? Nem passaram por uma história e tal. E aí fica mais difícil para eles, né? Pode ver que que lá é um universo lá dentro. Tem ministérios, tem setores, tem comissões. É um mundo, né? Pra você ter uma ideia, eu saí da Câmara de Vereadores e fui para a Assembleia Legislativa. Já foi uma mudança, mas uma mudança muito similar. Então, assim, eu sempre digo que deputado estadual é o primeiro passo de quem é vereador, quer dar um passo maior, tem que ser deputado estadual. E os 8 anos que eu fui deputado estadual foram extremamente úteis para ganhar essa cancha e poder estar no Congresso Nacional entre os principais nomes do Congresso Nacional. Mas mesmo assim, quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, é um mundo novo, né? Você até se ambientar, você demora 6, 7 meses. Não tem como você se ambientar antes disso. É muito difícil. E mesmo com a experiência que eu tinha. Quem não tem, sofre mais ainda. Sofre, né? Porque você depende de articulação, de relacionamento, de credibilidade. É tudo que você vai ganhando com o passar do tempo. Então, quando você inicia, você ainda não é ninguém, né? Então, você precisa construir esses requisitos para poder estar circulando na alta cúpula do Congresso Nacional. E isso demanda tempo. Demanda conhecimento e experiência. Geralmente quem chega lá de uma vez é quem que a gente chama de candidato midiático, né? São Com aqueles certeza. candidatos que são artistas, são youtubers. Nos dias de hoje é youtubers, né? Sim. Quando eu comecei não existia youtubers. Mas agora são essas pessoas que chegam. E geralmente, o que eles fazem? Ficam trabalhando para o próprio eleitor, através do próprio YouTube, mas na Câmara mesmo não consegue circular para trazer resultado. Né? Caramba, esses caras midiáticos, eles têm muita dificuldade. Muita dificuldade, porque geralmente pela também... vivência também, talvez. Né? Porque ele fala para uma bolha, né? A bolha dele, ele está falando, né? Para a bolha dele. Que elegeu ele, né? Exato. Então ele trabalha para aquela bolha. E ele não consegue criar relação política porque ele não tem essa experiência. Então é um desafio. Você veja, o Arthur, mamãe falei. As besteiras que ele falou, por não ter esse relacionamento político, ele foi cassado. Né? Se ele tivesse, talvez ele conseguiria se articular. Aí você pega o próprio Fernando Cury, que é um outro deputado que teve uma cena até que deu mais visibilidade, que foi no próprio plenário, ele foi só suspenso. Então significa que você também precisa ter articulação, senão você não sobrevive. E lá dentro também. Você tem que ser respeitado. O que eu fico feliz é que eu consegui ser respeitado mantendo meus princípios. Olha só. E isso é uma coisa, né, interessante. Então tem a PEC da segunda instância, que é contra os políticos tradicionais. Né? Nossa, verdade, total. É o seu último feito lá dentro. O último projeto é a segunda instância. Não, agora tem outros que a gente está lutando para acabar com a saidinha, diminuir a saidinha. Tava vendo isso aí, cara. Principalmente no Dia das Mães, né? Aí lota, né? Aqui na rua e tal. E não tem retorno, né? Então as pessoas saem e 30% não volta. E estão cometendo crimes por aí. Né? Essa da segunda instância já foi aprovada? Foi aprovada na Comissão de Justiça, agora aguardando ao plenário. Foi uma boa vitória, mas a pandemia nos atrapalhou de aprovar no plenário, porque o auge das manifestações daquele projeto, que inclusive me ajudou muito na visibilidade no Congresso.
ocorreu às vésperas do início da pandemia. Nós nem imaginávamos, mas final de 2019 tinha mobilizações aos milhões em todas as capitais. E aí, naturalmente, isso refletiu na Câmara. A gente aprovou com grande maioria na Comissão de Justiça. Quando ia para o plenário, aí veio a pandemia e suspendeu todos os trabalhos. Quebrou as pernas, né? E agora é retomar essa pauta, porque como nós estamos num processo eleitoral, dificilmente as pessoas falam desse tema, que foi um tema muito marcante em 2018, mas agora com um problema de emprego, saúde, vida, uma série de problemas que a pandemia nos trouxe, isso ficou numa prioridade secundária da população, Exato. que é o combate à corrupção. E sem a pressão da população a gente não aprova. Mas essa prisão em segunda instância é para parlamentar ou é para todos? Para todos, né? Todos. Porque inclusive você também fez parte ou foi encabeçou, não sei, tá? Me corrija se estiver errado, o corte das regalias a ex-presidentes. Super salários, né? Super salários, regalias e tal. E também a ex-presidentes sendo condenados não terem nenhum tipo de benefício, no caso. Essa é uma luta nossa, mas ainda não foi aprovado. Nós estamos trabalhando para que... eu até acho que o presidente precisa manter algum padrão de respeitabilidade por ter comandado o país durante um momento. Claro. Agora, não pode ter abuso. Acho que não pode ter uma estrutura voltada para isso. E quem foi condenado por corrupção, especialmente, não pode manter essa estrutura. Essa é a nossa defesa. Mas teve uma vitória importante que é os super salários. Poder público, as pessoas confundem muito que funcionário público não trabalha, tem essa visão da sociedade como um todo. Mas o problema do funcionalismo público não está em quem ganha menos, está em quem ganha mais, que é só 10%, 15%. O restante ganha pouco. O funcionário público não ganha bem. Os poucos que ganham muito é que acabam enchendo a folha de pagamento, inchando ela. E é esse o super salário que a gente quer combater. Porque alguém que ganha 200 mil reais do dinheiro público não está correto. Porque a gente tem um teto que é de 39 mil, que é o do salário do ministro, não é nem de deputado. Deputado é menos. Certo. E tem gente que ganha 200. Caramba. Então é isso que nós fizemos um projeto para acabar. Como eles ganham? Eles ganham por penduricalho. O salário é 39, mas começa a ter auxílio disso, auxílio daquilo. É muito auxílio, né? É muito auxílio que se cria, né? Auxílio aluguel, auxílio isso, auxílio aquilo, que gera no contra-cheque da pessoa 200 mil reais. Nossa. E nós acabamos com isso. Não focando nisso, acho que todo mundo que chama um parlamentar fica fazendo essa mesma pergunta e eu quero ir à contramão, tá? Não quero ficar preso nisso aí, mas com todo respeito, quanto a essa questão de gastos, cara, eu não tenho consciência prática aqui de quanto exatamente um deputado federal, focando assim, recebe. Ele recebe o salário e também tem os benefícios. Você não acha que é exorbitante, cara? Olha... Ou não, é necessário? Eu acho que assim, eu fui deputado estadual e deputado federal. O deputado estadual tem mais estrutura do que um deputado federal. Tem mais assessor, mais auxílio. O estadual tem mais do que o federal? No Brasil inteiro é assim. Caramba. Por quê? Caramba, velho. Porque a Assembleia Legislativa é menor. Então, qual é o impacto do Poder Legislativo? É 6% do orçamento do Poder Executivo. Quando a Assembleia é menor, esse 6% em São Paulo, por exemplo, que é uma arrecadação, um orçamento enorme, esse 6% é significativo. Então, por exemplo, eu tinha uma estrutura maior quando eu era deputado estadual do que deputado federal. Acho o seguinte, você pode ter limites, mas eu acho que é bom estruturar adequadamente, sem fazer penduricalho, fazendo a coisa correta, uma boa estrutura para os nossos parlamentares. Por quê? Porque eu imagino, veja só, eu agora estou relatando um projeto de uma medida provisória. Uma medida provisória que mexe com um regime especial da indústria química que gera 800 mil empregos no Brasil. Se eu não tiver uma equipe técnica... Tem nada a ver com o negócio do cannabis lá, não? Não, isso é outra parada. Essa é outra. São muitas, né? Que eu tô, bastante, né? Você pergunta, você estava estudando sobre esse negócio do cannabis? Esse negócio é bem interessante falar. É bem interessante. Mas eu também quero saber da do cannabis, aí ele ficou meio vidradão nessa ele usou? E também tem a questão da prótese também, que é curiosa, porque muito falado, né? O quê? Da prótese pro exército. Mano, eu quero que você explique essa parada pra nós aí, velho. Prótese peniana, pô. Prótese peniana. Viagra e prótese peniana. Pra quê? Não vamos cortar, não. Depois você fala essa cena aí. E aí, a gente tava onde? Você estava dando início Daí a estrutura do deputado. Então, se você não tiver uma equipe boa, com bons técnicos, você vai produzir uma legislação ruim para o país. Então, eu defendo que nós temos que ter tecnicidade para ter estrutura do parlamentar.
Então você tem que ter uma assessoria técnica que tenha capacidade, porque é ela que vai ditar o ritmo do Brasil. O parlamentar sozinho não tem como pegar e ficar elaborando lei, discutindo lei. Você precisa de uma boa estrutura para te dar o suporte e fazer com que a gente tenha as melhores condições. Tanto é que os consultores na Câmara são muito eficientes. São bons consultores, direcionados em temas específicos. Ela te dá a visão ideológica de um lado, de outro, e você escolhe qual caminho você quer optar. Muito bom, hein? Fala bonito, hein? Cabra fala. E por isso que tá chegando, né, velho? Não, é legal que tem parlamentares que mantêm, e tá tudo bem, né? E continuam ali. Mas é legal a sua biografia, que você tem tido uma crescente. De lá, de 98 pra cá, você só cresceu, né, velho? Só cresci, menos no tamanho, né? Quem sabe, né? Eu acho que assim, a política ela não é sobre o candidato. Eu sempre digo isso, falo isso com muita tranquilidade. Durante a minha vida política, eu aprendi que eleição não é sobre nós, é sobre as pessoas. É sobre o que as pessoas desejam e se você está ao encontro daquilo que elas desejam para motivar o voto em você. Então, ninguém é candidato de si só. É candidato pelas pessoas e são elas que definem o seu rumo. Então, a gente tem que entender que eleição é sobre os outros, não sobre nós. Exato. Candidato que entende isso tem sucesso. O que acha que é sobre ele acaba não tendo sucesso. Muito bom. Alex, e com relação, né, voltando, sobre essa prótese, qual que é a ideia dessa liberação? Nós ainda estamos procurando saber. 3,5 milhões? 3,5 milhões de pagamento em prótese peniana e Viagra. Mas para qual motivo? É esse questionamento que eu estou fazendo. Entender, porque no nosso ritmo. É porque o bispo é interessado nisso. Não, cara. assim, dá vontade, porque, por exemplo, se aumentar 10 minutos... então, vamos... Não tô de olho no horário aqui, pode ficar tranquilo. Não precisa falar no microfone não, pô. Depois você corta isso aí, viu? Pelo amor de Deus, tô brincando, não corta não. Essa prótese, a gente tá perguntando, porque quando a gente recebe uma denúncia dessa, o que é o poder do poder legislativo, seja em qualquer esfera, é questionar através de requerimentos de informação. Então nós estamos questionando o Exército para entender o que motivou esse custo, porque esse custo é verdade, está no portal da transparência, existe lá compra para prótese peniana e para Viagra. O que nós queremos saber é o que motivou e o que explica e justifica esse investimento. Só se for pelos veteranos, né, que precisa, né, talvez. A justiça 40 em diante, não pode ser com dinheiro público, né? Então, não mas pode poxa, ser com dinheiro público. Tanta coisa para beneficiar, né? Existe uma... Compra azulzinho, 4 por 20. Compra o genérico, não, genérico, exatamente. Compra o genérico. Cara, a gente tinha tanta pergunta pra fazer, quero até deixar... Não, mas vamos voltar, porque eu gostei muito, viu? Eu achei bacana demais. Quero só falar pro nosso espectador aqui, o Bispo falou 10 minutos, mas não é pressão do nosso convidado, não. É porque ele aceitou vir aqui, mas ele já tinha alguns compromissos agendados e tal, daqui ele vai sair pra outros compromissos. Brasília. Vai pra Brasília, então, gente... Se eu não for pra Brasília, o povo fica bravo que eu fico com falta. A gente já teve deputado federal em São Bernardo que foi caçado por falta. Caramba, meu. Então, tá na nossa história. Que legal. Então, só pra falar pro nosso público aí que ele vai voltar. Sim. Você que deixou sua pergunta na caixinha de perguntas lá, perguntas super da hora, super bacanas. Vamos fazer. O Cabra vai voltar e aí a gente mata todas essas perguntas aí. O tempo que resta dá pra falar da cannabis? Vamos lá. Bora. E eu vou fechar com uma pergunta. Você já sente cabelo branco, tô brincando. Eu estava lendo que acho que 2 medicamentos, né, foram liberados. 15 ao todo, né? 15. Ah, legal. E, por exemplo, é que o pessoal acha que confunde, acha que apoia o uso da maconha, mas na verdade não é. Porque tem a diferença do THC, né? THC e CBD. A verdade é o seguinte, o cannabis tem sido estudado desde 2001 para várias doenças. E é importante fazer essa diferença. THC é o que tem um psicoativo, que é o que gera o uso recreativo o que deixa você chapado, da maconha, né, propriamente dito. É o poder viciante. O CBD não tem nenhum efeito psicoativo. Mas ele tem uma porcentagem de THC, 3%. Não, daí você mistura os dois para fazer o medicamento de acordo com cada indivíduo. Entendi. Então, por exemplo, o que se comprovou já... E é importante falar, só se comprovou isso porque os outros estudos não foram finalizados. Cientificamente, você precisa de 20 anos para comprovar que determinado medicamento faz efeito. E o que está comprovado é epilepsia infantil,
que o cannabis medicinal resolve epilepsia infantil, mas já está muito próximo de finalizar os estudos que comprovam a melhora na síndrome de Down, que melhoram no mal de Parkinson, que melhoram no Alzheimer e que melhora a sensação de diminuição de dores de quem faz tratamento oncológico. Então, hoje, por exemplo, tratamento oncológico, quem já teve, meu pai infelizmente faleceu de câncer. O tratamento de quimioterapia é muito danoso à pessoa. Nossa, acaba com a pessoa, né? E você só tem medicamento que custa 15, 20 mil reais para minimizar esses danos. A cannabis tem o efeito de minimizar os efeitos colaterais da quimioterapia. E tem dado muito certo. Também, né? O custo é mais barato, mas qual a nossa luta hoje? Porque a Anvisa já liberou 15 medicamentos. A nossa luta é da produção aqui no Brasil. Porque hoje se paga 3, 4 mil reais para o tratamento mensal, porque é importado. Nós não podemos produzir aqui. Vem de onde? Vem Canadá, Estados Unidos, vem do Uruguai, vem da Colômbia, do Peru. Mas nós não podemos produzir porque a legislação nossa não permite. Essa é a luta da legislação. Entendi. A produção é aqui. A produção local com controle indoor, controle da Embrapa, que é da agricultura, e da Anvisa, que é da saúde. Controle indoor exclusivamente para fazer medicinal. Mas isso traz um reflexo muito grande sobre entrar mais grana para o país, né? Porque, muito por mais exemplo, grana. É benefício nosso. Posso dizer, gera uma cadeia econômica produtiva. Demais. Eu tive a oportunidade de ir para o Canadá e conhecer a maior indústria de cannabis medicinal do mundo, que é a Canopy. E eles geram lá no Canadá diretamente 300 mil empregos. Nossa, porque é uma cadeia produtiva de uma indústria farmacêutica, né? Então, é uma indústria farmacêutica. E os estudos que apontam, Tito, significam o seguinte: nossa base farmacêutica é como princípio opioide, que é o ópio, que é uma droga muito pior do que a maconha. Sim. Que é uma droga que tem efeito colateral muito danoso. Uma das mais antigas do mundo. A mais antiga, é a base mais antiga. Só que ela, os estudos mostram que daqui 20 anos vai ser substituída pelo cannabis. Porque o cannabis não tem efeito colateral. Então, por exemplo, você toma um remédio de dor de cabeça, pode ver, quem tem frequência de dor de cabeça tem problema no estômago. Porque é o efeito colateral do opioide, no remédio da dor de cabeça. E o cannabis não tem efeito colateral. Nossa, isso eu já não sabia. É uma coisa bem interessante. Nós vamos mudar, o mundo vai mudar, o mundo está muito avançado, o Brasil está muito atrasado em relação a esse tema. O mundo vai mudar o princípio do medicamento, que hoje é ópio, para cannabis. Isso é uma certeza absoluta. Então, o que nós queremos? Acelerar isso para dar oportunidade para todas as pessoas terem acesso, porque hoje só rico tem acesso à utilização desse medicamento, porque precisa... É custoso. Precisa importar, exclusivo. 4 mil reais por mês. Quem tem 4 mil reais para manter? Se a gente produzir aqui, vai custar 200, 300 reais. E a nossa meta é colocar no SUS. Né? Estar na prateleira do SUS para que todos tenham acesso. Porque o problema de Down, epilepsia, geralmente está na periferia, não está na classe média nem na classe alta, porque é um problema de pré-natal, de má formação da gestação. Então, é importante chegar em toda a periferia. Essa é a nossa batalha. Infelizmente, alguns utilizam isso na má fé. Mas eu acho que a gente tem até que perdoar, né? Porque a pessoa muitas vezes faz algo que não está vendo um efeito negativo para a sociedade. Exato. De tentar confundir o recreativo com o medicinal. Não é a mesma coisa, não usa os mesmos temas. E a questão do recreativo é algo que tem que ser debatido lá na frente, não é agora. Perfeito. Tem que ser debatido lá na frente. Porque eu acho também, por exemplo, o álcool extremamente danoso. Nossa, demais. O álcool causa muito mais acidente do que... Propriamente a maconha, digamos, né? Propriamente a maconha. Exato. Pode ver. Tabaco também, de certa forma. Tabaco mata, consome dinheiro do SUS. A maconha também deve matar, né? Eu não tenho estudos aprofundados. Tudo mata. Lasanha mata, pizza mata. A Coca. Mas o que Coca-Cola mata. O que eu acho é o seguinte: a mesma restrição de um psicoativo como a maconha tem que ter também para o álcool. Entendeu? Sim. Porque o álcool gera uma mudança no seu... É polêmico esse assunto, né? Quando entra no álcool, já começa Acho que no seu retorno a gente devia falar disso. Um pouco Vamos falar mais isso. sobre isso. Porque é falar do futuro, né? A verdade é o seguinte: existe uma pauta nova dessa nova geração que precisa substituir algumas coisas que são ultrapassadas na nossa sociedade. Isso que é complicado, porque assim, fecha os olhos para coisas que está... que não traz benefício é isso aí. para nossa geração.
E deixa de enxergar um futuro, né? Cannabis, entre muitos outros assuntos. É né, verdade. Poderia... Qual a pergunta que vai me deixar de cabelo branco? Vamos lá. Já tá ficando. Bom, já encerramos, né? Mas eu tenho 2 perguntinhas. Você tem 2 minutos. Você tem 2 minutos aqui pelo tempo. Aí uma boa, uma ruim. Primeiro, quais são os seus planos? Você pretende se candidatar à prefeitura de São Bernardo do Campo? Eu quero saber, cara. Nós temos uma eleição agora. Você ficou no nosso coração aqui. A gente tem... Não, nós temos te apoiar, pô. Cada agonia é o seu dia. Então, nós temos uma eleição de deputado agora, essa que eu tô dedicado a continuar representando São Bernardo lá no Congresso Nacional. Não seja político, Alex. Mas tem ambições? Não, ó, todo político que constrói sua vida baseado na cidade, foi meu caso, diferente de quem surge de fama, de youtubers, minha construção é da cidade. Obviamente, meu desejo é que a cidade evolua e pode ser que seja governando. Mas eu estou muito feliz agora, e essa é uma resposta que eu tenho dado com muita frequência. Hoje eu tenho muito menos desejo pessoal de ser prefeito do que eu tinha antigamente. Hoje eu me sinto contemplado em fazer o meu mandato de deputado federal cumprir as necessidades de São Bernardo. Exato. Então, se eu conseguir entender que eu preciso ser prefeito, que as pessoas querem que eu seja prefeito, que não é sobre mim, é sobre as pessoas. Exatamente. Eu não vou deixar de seguir o que as pessoas desejam e cumprir minha missão bem feita. Agora, como deputado federal, eu creio que eu estou ajudando muito a cidade que nunca teve um apoio de um deputado federal como esse. Exato. Então eu não vou... Para tomar essa decisão, nós vamos ter que avaliar um pouco mais para frente como está o cenário. Última pergunta, para encerrar. Essa de cabelo branco também? Mas ficou cabelo branco agora não, né? Não é de boa, vai ser leve. Quem que você vai apoiar? Ele até sabe, né? Sabemos que não é Lula. Sabemos que não é Lula e não é Bolsonaro. Eu estive pesquisando, dia 14 desse mês você iria lançar uma pessoa. Dá pra dar um spoiler? Não, olha. Não lançar, você iria indicar, né? Eu quero te apresentar um candidato. Me apresenta. Nós estamos precisando. Não, é sério. Eu vou te apresentar um candidato top, Pablo Marçal, cara. Você conhece? Pablo Marçal? Pablo Marçal, ele vai ser o meu presidente, cara. Pablo Marçal? Você não sabe que é o Pablo Marçal? Não. Então, olha só, você para com isso. Cara, pesquisa sobre... Pablo Vittar, ele sabe. Pablo Vittar já sabe, né? Quem não conhece? Quem é Pablo Marçal? Depois você pesquisa sobre a história dele, cara. O cara veio, da pobreza, se tornou um grande empresário. E que partido que é o dele? Cara, é um partido de Goiás, é o PROS. PROS. Alguém já me falou desse cara. É o PROS, cara fantástico, tem uma história de vida, um cara de família. Tem uma boa referência também nas redes sociais e também já tem um quê político, porque foi advogado, já compreende. Não é um cara que era humorista e chegou lá e... Mas o grande problema é que você precisa de uma grande articulação, né? Pra conseguir ter tempo TV, ter... Precisa, é necessário, né? É complicado, né? Nós estamos assim, num momento em que o Brasil... Eu sempre digo o seguinte, o que a gente precisa fugir é de um problema antigo que o Brasil vive, que é votar em alguém porque não gosta do outro. Essas rinchas, né? Aí você pega o eleitor do Lula, tem uma parte que vota nele, mas tem uma parte que tá votando para tirar o Bolsonaro. Exato. E tem uma parte significativa do Bolsonaro que tá votando nele para não deixar o Lula voltar. E aí quem perde é o Brasil, entendeu? Porque as pessoas não podem votar por isso. Mas você já tem um candidato. Nós estamos trabalhando na terceira via, né? Vamos ver o que a terceira via... Tem spoilerzinho? Dia 18 a gente vai definir quem vai ser o candidato desses partidos que não querem nem Lula, nem... Quando a gente fala a gente, tem uma questão agora também, eu tenho um candidato a governador, que é o Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia? É. Então tá bom. Volta no Tito, pô. O Tito é candidato a governador? Também. Na dobrada com o Pablo Marçal. Governador da minha casa, porque da casa... Na dobrada com o Pablo Marçal pra presidente? Não, você vai ver. Poxa, mas, Alex, muito obrigado. Desculpa, foi show, viu, cara? Passar um pouquinho do seu foi tempo. legal. Nos perdoe aí, né? 2 minutos vocês passaram. 2 minutos. 2 minutos. Seria muito legal, realmente. Vamos marcar uma outra resenha. Trazer o Joãozinho aqui, porque o moleque tem futuro político, hein, meu? Foi um prazer conhecer o João. Poxa, muito obrigado. Vem cá, João. Vamos apresentar. Vem aparecer aqui, João. Olha lá, faz ele só não é bonito igual o Alex, pô. O cara é mais bonito que eu, não foca muito nele. Podia ter chamado ele, né? Depois eu venho, não quero... Olha lá, João, olha lá. Dá um close no João aí. O Alex é grande demais pra eu ficar junto com ele. Pode crer. Ela no céu, não na menina pira nesse cabelo. Cabira. Então, mexe o cabelo assim para as meninas verem assim. Cortar o cabelo. Só dá uma mexidinha no cabelo comigo. Cortar é comigo, mas não estilos, pelo amor de Deus. É, pô.
Bora. Avenida Getúlio Vargas 801, óculos Sou com barbeiro, Amazon sou barbeiro. Ótica. Perfeito. Avenida Getúlio Vargas Pô, mas 1040, então, pronto. Vocês estão do lado da onde eu jogava a bola, que é na Varé, que é Sim. é do lado ali da nós 800 temos aqui, tá pô. onde ali na Getúlio Vocês Vargas? não tá perto do Mini Extra. Ah, é? Tá é do lado, pô. E a minha ótica tá do lado do Bradesco ali, entre o Brechó da Sol, de frente ao Intergodo ali e tal. Sei. Mas nós temos ali no Madureira, na quebrada. Jogamos bola ali Agora com o tio pergunta se eu era Zica. craque lá ou não. Pergunta pro Ezequiel. Mas o Ezequiel já falou, pô, que você jogava bola lá, pô. E jogava O bem. Ezequiel falou pra mim. Eu dei Estive com ele esses dias. um bom cachê pra ele falar que eu jogava. Pronto. Alex, muito Gente, obrigado. Valeu. Sucesso pra vocês. Sucesso. Obrigado, Tem uma viu, outra, cara? uma próxima oportunidade, tô ansioso já. Foi muito Vamos chamar legal, o João viu? aí pra Parabéns participar. aí, Obrigado muito por sucesso tudo aí. pra vocês. O que eu puder colaborar pra difundir, farei. Obrigado, queridão. Tá bom? Tamo junto. Valeu. Galerinha, Tamo junto, abração. tamo junto. Obrigado Gente, por ter ficado obrigado até o por ter final ficado. do episódio. E, cara, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho de Compartilhe notificações. o Compartilhe vídeo. para o maior número de pessoas. E deixa aquele like. É nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu, gente.